Atos 7, Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. Eu quero falar com os irmãos aqui um pouquinho da experiência desse irmão nosso aqui, Estevão, que é tido como o primeiro mártir do Evangelho. Estevão, diácono Estevão. E aqui eu quero trazer para nós uma palavra prática. Eu já falei sobre isso aqui já tem uns anos atrás, mas me veio à memória falar novamente com os irmãos sobre essa situação aqui e aprender com Estevão a como estar preparado para as pedradas da vida. Não foi só Estevão que recebeu pedrada, não. Certamente eu e você também já recebemos. Se não recebemos, as receberemos. Porque todo aquele que professa Jesus como Senhor em algum momento será apedrejado fisicamente ou emocionalmente também. Tá bom? Vamos ler aí Atos 7, de 54 a 60, diz assim: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Pois bem, irmãos, conforme eu disse, Estevão foi o primeiro mártir, o primeiro evangelista, o primeiro cristão a ser morto, pelo menos em relato bíblico, por defender e por pregar a Jesus de Nazaré. Teve uma vida excelente, morreu de uma maneira exemplar, e isso nos dá motivos para falar sobre Estevão. Ele foi apedrejado por uma multidão que estava enfurecida, mas ele morreu ajoelhado na terra. Porém, enquanto Estevão estava ajoelhado, orando por perdão, orando por misericórdia, entregando o seu espírito a Deus, ele foi recebido nos céus por Jesus em pé. Tamanha glória foi a morte de Estevão para o Senhor. A sua vida foi irrepreensível, pelo menos nos relatos bíblicos. A gente vê Estevão sendo colocado como alguém cheio do Espírito Santo já no capítulo 6, quando ele foi escolhido para ser um dos diáconos, um dos primeiros diáconos, para servir na primeira igreja. As suas obras foram incontestáveis, tanto é que foram contratadas ou foram forjadas testemunhas para falar contra ele duas falsas acusações. A primeira é que ele estava blasfemando contra Moisés, e a segunda é que ele estava profanando o templo, e isso era um pecado digno de morte para todo judeu. Isso que a gente vê lá no capítulo 6 do livro de Atos que a gente leu, né? Agora a gente precisa, nessa introdução, primeiro destacar, antes da gente entender como a gente deve se preparar para as pedradas da vida cristã, como foi essa defesa de Estevão. Em primeiro lugar, a quem ou contra quem Estevão estava se defendendo.
a gente vê logo nos primeiros versículos, no capítulo 7, a história que eu li foi só o final. Mas em casa, você leia todo o capítulo 7, um capítulo grande, você vai ver a quem ele está se dirigindo, ao Sinédrio. Ele está se defendendo perante o sumo sacerdote. O Sinédrio, e ali está representada a liderança da religião judaica da época, né? Então vejam, Estevão estava em casa, Estevão estava diante do seu povo, tanto é que ele foi arrastado para fora da cidade, porque existia uma lei que não poderia haver morte de judeu dentro da cidade, e aí arrastaram ele para fora da cidade, para que ele fosse morto, apedrejado. Então Estevão estava diante dos seus, daquelas pessoas próximas da sua religião. Estevão estava ali, como podemos dizer, entre, hoje se pudéssemos dizer, entre cristãos, entre pessoas que, entre aspas, professavam a mesma fé. O problema é que Estevão, ele entendeu, ele foi alcançado pelo Evangelho. E todo aquele que é alcançado pelo Evangelho, todo aquele que entende a palavra, todo aquele que entende Jesus como Messias, ele não tem medo de enfrentar quem quer que seja para pregar as verdades desse Evangelho, né? Então, o primeiro lugar que é importante nós destacarmos é que Estevão, ele não está se defendendo de qualquer pessoa, Estevão não está se defendendo numa terra estrangeira, não. Estevão estava dentro da sua casa, dentro do seu métier, vamos assim dizer, e foi apedrejado e morto por pessoas que ele conhecia. Não eram estranhos para ele, era pessoa que ele conhecia. Isso vai ser importante para a gente desenvolver mais à frente. A segunda coisa que eu preciso chamar a tua atenção é em que espírito, com que motivação, ou qual era o sentimento de Estevão em sua defesa. Será que Estevão defendeu com raiva? Será que Estevão se defendeu com ódio? Será que Estevão, ele se levantou para defender a sua fé, querendo a morte ou querendo o juízo de Deus sobre aquelas pessoas? Veja bem no versículo 2, como ele começa o discurso dele. A forma como Estevão começa a sua defesa vai dizer muito sobre o sentimento que passava pela cabeça de Estevão. Estevão chama aquelas pessoas de irmãos e pais. Irmãos e pais. Estevão evoca aqui até para confirmar aquilo que eu disse aqui, que ele estava em casa, ele estava entre os seus, ele evoca aqui o sentimento paternal e fraternal sobre aquelas pessoas. E qual é o sentimento paternal que todo bom filho tem? Respeito, reverência. Estevão estava se dirigindo com respeito àquelas pessoas, àquela liderança. Estevão estava também se dirigindo com amor, porque havia o simbolismo da irmandade ali, da fraternidade judaica. Então veja que o espírito em que Estevão estava proferindo a sua defesa não era um espírito de ódio, não era um espírito de raiva, ele não estava sendo iracundo ali, né? Ele não estava, como é que eu posso dizer, com sangue nos olhos, como quem diz, né? Com vingança, não. Estevão estava com respeito e com amor, falando com intrepidez, mas com respeito e com amor. É importante dizer, irmãos, que na defesa do Evangelho, nós não podemos agir com violência, nós não podemos agir com raiva, com ódio, sabe? Há muitos aí que querem defender a causa do Evangelho, mas com discurso de ódio, com discurso de raiva, e não é assim que funciona. Ser firme, ser convicto daquilo que crê, na defesa daquilo que crê, não significa ser violento, não significa ser desrespeitoso, muito pelo contrário, o Evangelho nos ensina a respeitar e amar aqueles que nos afrontam.
E foi com esse espírito que Estevão levantou a sua voz diante daquela multidão em defesa da sua fé. O problema é que hoje os cristãos eles não sabem defender a sua fé. Os cristãos hoje não sabem, na maioria das vezes, lidar com quem pensa diferente. Não é esperado de nós que nós aceitemos e vamos incluir, né, tudo que estão querendo se colocar dentro da igreja. Não é isso, mas é preciso ter respeito e amor por todas as pessoas. E isso não significa concordar, porque eu sou pai, assim como outros aqui também são pais, e eu amo meus 3 filhos, mas nem por isso concordo com todos os atos deles. E é por amar que eu corrijo, e é por amar que eu disciplino, e é por amar que eu falo veementemente algumas vezes. Então amar não significa concordar, amar não significa aceitar tudo que se diz aí fora. Eu amo todos aqueles que falam mal do Evangelho. Podem falar, não tem problema nenhum. Agora não podem me obrigar a aceitar aquilo que a Bíblia diz que é errado. Continuo amando, continuo respeitando, mas isso não pode me obrigar a aceitar. Isso não. Então é isso que a gente precisa entender. Na defesa do Evangelho, a gente precisa falar com convicção, com intrepidez, as verdades do Evangelho, ainda que isso exponha o pecado dos outros. Porque na verdade é isso, né, irmãos? A Bíblia, como a Esther falou aqui pela manhã, que um moço lá lendo a Bíblia, ele viu em Jesus que Jesus não tinha nada de errado. Então eu vou seguir Jesus, porque além de não ter visto nada de errado nele, ele me mostra tudo de errado que eu estou fazendo. Então isso é importante para que a gente entenda que na proclamação do Evangelho, na proclamação de Cristo, é claro que o pecado será confrontado. É claro que o pecador será confrontado. Mas é exatamente nesse momento que acontece a conversão. Se não for pelo confronto, se o convite do Evangelho não é simplesmente um aceite a Jesus, mas é um arrependa-se dos seus pecados. É arrependa-se da sua vida. O convite ao Evangelho não pode ser simplesmente um aceite a Jesus. Você quer aceitar Jesus? Não, tem que ser, juntamente com isso, um arrependa-se. Porque é impossível caminhar com Jesus sem haver arrependimento daquilo que a gente é, sem Ele. Então, as palavras de Estevão estavam carregadas de amor e reverência, respeito por aquelas pessoas que o queriam matar, que estavam com ódio. E essa deve ser a posição de todo cristão, hoje no século XXI, que está sendo bombardeado de todos os lados. A gente tem que ter respeito e amor, mas convicção da verdade que precisa ser dita. E por último, que eu queria aqui mostrar logo nessa introdução da defesa do Evangelho, da defesa de Estevão, é quais foram os resultados que essa defesa produziu. Quais foram os resultados? Em relação aos ouvintes, houve conversão, houve quebrantamento, houve reconciliação? Não, irmãos, não houve. Não houve nada disso. Pelo contrário, ao final do discurso de defesa de Estevão, eles ainda mais se enfureceram contra e partiram para matá-lo. Então, querido, quero dizer para você uma coisa: não espere que sempre ao pregar o Evangelho almas vão se render. Não espere que sempre ao falar do Evangelho as pessoas vão abrir os olhos, vão se arrepender e vão crer em Cristo como seu Salvador. Não será sempre assim. Como resultado da defesa genuína do Evangelho, como resultado, se os irmãos lerem em casa o capítulo 7 de Atos, vocês vão ver como Estevão fala contra os pecados deles e o acusam de terem matado Jesus, e apresenta Jesus como Salvador, como Messias,
Ao final desse discurso, Estevão, como resultado, ele não tem a conversão daqueles, mas ele tem a sua própria morte. Então a gente precisa entender que o Evangelho, ele vai resultar, a pregação do Evangelho só vai resultar duas coisas: conversão ou raiva e ódio. Quem não é por nós será contra nós. Existe até um termo chamado por alguns de amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho, pessoas que caminham juntos. Só que precisa ser filho. Precisa ser filho. Ser simpatizante não é o suficiente. Precisa ser filho. Precisa ser regenerado. Precisa ser convertido. É isso que o Evangelho requer de nós. Então, em relação aos ouvintes, o discurso de Estevão gerou um descontrole total, uma fúria generalizada e um ódio mortal contra ele. Mas em relação a Estevão, o discurso dele provocou a sua morte. Ele teve uma eterna recompensa na glória com Deus por um curto serviço aqui na terra. Os resultados da defesa de Estevão para ele ocasionou uma pequena vergonha para uma eterna glória diante de Deus, uma longa fama nos céus e o fato de ser recebido por Jesus em pé. Essa visão, segundo o melhor entendimento, é única na Bíblia. Não há relato bíblico de alguém que tenha visto Jesus à direita do Pai em pé. Só Estevão. Só Estevão. Outros tiveram visão do trono, mas essa foi única. E é assim que Deus recebe todo aquele que combate com excelência a fé que lhe é proposta. Agora, como está preparado para as pedradas da vida? E aqui a gente começa a examinar um pouquinho mais aquilo que a gente leu no capítulo do versículo 54 ao versículo 60. Primeira coisa, no versículo 55, enquanto eles se enfureceram no seu coração, rilhavam os dentes contra Estevão, e Estevão estava cheio do Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu e você temos que estar, para estarmos preparados para as pedradas da vida cristã, em primeiro lugar, irmãos, é imprescindível estarmos cheios do Espírito Santo. Em Efésios 5,18, queria que você abrisse lá comigo. Efésios 5,18. Paulo vai dar uma recomendação aos crentes em Éfeso. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Olha só o que Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, divisão, confusão, mas enchei-vos do Espírito. O interessante aqui é a comparação que Paulo faz. Por que será que Paulo faz a comparação de alguém que está cheio do Espírito com alguém que está cheio de vinho? Porque ele poderia ter feito outras comparações, mas Paulo fala assim: olha, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Qual a semelhança de alguém que está cheio de vinho e de alguém que está cheio do Espírito? Há uma semelhança muito grande e outra diferença também muito maior. A semelhança é que ambos estão sob efeito de algo externo. Essa é a semelhança. Alguém que está cheio de vinho não fala por si. Alguém que está cheio de vinho está sob uma força externa do álcool, né? Há a discussão se esse vinho aqui do Antigo e do Novo Testamento era com álcool, era sem álcool. Olha, eu nunca vi ninguém dizer para ninguém se embriagar com água.
Né? Então, se Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, é porque, no meu entendimento, o vinho daquela época ali, que Paulo está falando aqui aos Efésios, era com álcool, obviamente. Quando Paulo também recomenda a Timóteo que bebesse um pouco de vinho, era porque se bebesse muito, iria se embriagar, e o pouco de vinho naquela época era o omeprazol dos nossos dias, para as dores de estômago de Timóteo. Então, uma das semelhanças de alguém que está cheio do Espírito e cheio de vinho é que ambos estão ou seja, estão debaixo de uma ação externa. Quem está cheio de vinho está debaixo de uma ação externa a ele, que é a do álcool, está sob o efeito do álcool. E quem está cheio do Espírito está debaixo de uma ação do Espírito Santo. Ele já não age mais por si. Ou você acha que Estevão estava humanamente cônscio, né? De que, olha, eu vou morrer aqui mesmo. Não estou dizendo que ele estava aqui fora das suas condições de raciocínio mental, mas ele estava impulsionado por uma força exterior a ele, que era a ação do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não tem medo da morte. Ela não tem medo da morte. Os mártires do Evangelho, pessoas que são perseguidas hoje, missionários que são perseguidos hoje, são executados. Eles são capazes de olhar nos olhos de quem vai os matar e dizer o seguinte: olha, eu vou morrer, você vai me matar, mas eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? E aí é óbvio que o ódio, a raiva daquele que o executa está muito mais forte agora, porque não há nada que pare o cristão, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então, em contraponto a alguém que está cheio do vinho, que age sob o efeito do vinho, Paulo orienta que nós estejamos cheios do Espírito Santo, agindo sob o efeito do mesmo. Será que as nossas ações em defesa da nossa fé são cheias do Espírito Santo? São motivadas pelo Espírito Santo? Ou são motivações carnais? Ou são motivações que não tem nada a ver com o Espírito Santo? Essa é uma coisa para a gente pensar. Se queremos estar preparados para as pedradas da vida cristã, precisamos entender que, em primeiro lugar, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sem Ele, não estaremos preparados. A segunda coisa que a gente precisa aprender com Estevão, está lá também no versículo 55 de Atos, capítulo 7, quando diz que ele, fixando os olhos no céu, fitou os olhos no céu. Querido, você quer estar preparado para as pedradas da vida cristã? Deixa eu te falar uma coisa. Para de olhar para quem te taca a pedrada. Para de olhar para quem está te agredindo. Para de olhar para quem está te ofendendo. Você com certeza, já aconteceu com você, de você ter se cortado, ter se machucado. Os ruins de bola aí de futebol que se machucam jogando bola. Quando se corta, ou até mesmo alguém fazendo alguma comida em casa, quando se corta e não vê, está ali com sangue quente fazendo, daqui a pouco, quando alguém diz assim: e você está cortado aqui, você está machucado aqui, qual é a sensação? Ah, é mesmo, me cortei, me machuquei. Por quê? A sensação de dor, ela aumenta quando você olha para a ferida, obviamente. Já viu a mãe quando diz assim para o filho, vai tomar a vacina ou a injeção? Não precisa olhar, fecha o olho. Porque de fato a sensação de dor, ela aumenta quando você olha para aquilo que está te ferindo, para aquilo que está machucado, para o sangue que está escorrendo. Então, lógico que quando nós voltamos a nossa atenção para quem está nos magoando, nos ferindo, nos machucando,
a sensação de dor, ela vai aumentar. O que a gente tem que fazer é fitar os olhos no céu. Assim como o salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Diante das pedradas, diante das injúrias, diante das acusações, nós devemos fitar os olhos no Senhor, fitar os olhos no céu. Sabe o que acontece quando você fita os olhos no céu? Em primeiro lugar, você não gera raiva em quem está te apedrejando. Você não gera mágoa em quem está te apedrejando. Quando você fita os olhos no céu, quando você fita os olhos no Senhor, o que acontece em segundo momento? Além de você não gerar raiva na vida de quem está atacando a pedra em você, gera em você um sentimento de perdão. É a última coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Não olha para quem está te tacando a pedra. Não olha para quem está te apedrejando. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para o céu. O céu é o lugar da nossa esperança. Não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para a ferida, não olhe para a pessoa que está te apedrejando. Olha para o céu, olha para o Senhor. É lá a nossa eternidade. É lá que vamos morar. Quem é que está apedrejando? É gente da tua casa? É filho? É marido? É mãe? É pai? Olha para o céu, não olha para quem está apedrejando. Se você olhar para quem está apedrejando, você vai sentir raiva de quem está te apedrejando. Se você olhar para quem está te apedrejando, você vai sentir mais dor sobre aquilo que está acontecendo sobre você. Se você olhar para quem está te apedrejando, você não vai conseguir gerar em você um perdão sobre aquele que está te apedrejando. O que Estevão me ensina, e nos ensina também aqui nessa noite, é que quando nós estamos sendo apedrejados, precisamos parar de olhar para quem está apedrejando, não olhar para a ferida que a pedrada está causando, e olhar para o céu. Olhar para o céu. É de lá que vem o nosso descanso, é de lá que vem o nosso socorro. E foi de lá que Estevão viu os céus abertos. Você quer ver a glória de Deus? Não olha para o homem, olha para Deus. Sabe por que às vezes a gente não olha? Sabe por que a gente às vezes não vê a glória de Deus? Porque a gente olha para o homem. Se você olha para o homem, você vai ver a glória do homem. Mas se você olhar para Deus, você vai ver a glória de Deus. Não espere ver a glória do homem. Espere ver a glória de Deus. Não queira você ver a glória de Deus no homem, porque o homem é falho, o homem é carnal. Olhe para Deus. Olhe para o céu. Terceiro lugar, como resultado disso, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Viu a glória de Deus. Em meio às pedradas, em meio ao sangue rolando, em meio à dor, em meio ao martírio, Estevão viu a glória de Deus. Aquelas pessoas que estavam ali não estavam vendo nada daquilo que Estevão estava vendo. As pessoas apedrejavam Estevão e Estevão via a glória de Deus. Será que você é capaz de ver a glória de Deus em meio às pedradas que estão te atacando? Será que você é capaz de olhar para o céu e ver aquilo que ninguém vê? O teu Senhor em pé. A atitude de quem está em pé é diferente daquela pessoa que está sentada. A pessoa que está sentada, ela está inerte. A pessoa que está em pé, ela vai fazer alguma coisa. E a mensagem para Estevão foi: meu filho, eu vou fazer alguma coisa, fica tranquilo. Essa foi a visão que Estevão teve. Todas as vezes que você olha para o céu, todas as vezes que você busca de Deus uma resposta, Deus vem com uma resposta de esperança e de salvação para você. Estevão, ele não foi morto, ele não foi livre da morte. Estevão ele não foi capacitado pelo poder de Matrix
desviar de cada pedaço da pessoa? Não houve Matrix. Tome-lhe pedrada, tome-lhe pedrada. Estevão hoje provavelmente seria um pregador fracassado, um pastor sem fé. Seria julgado por muitos como alguém que falou demais. Falou demais, Estevão. Aí, ó. Poderia ter vivido um pouco mais para o Evangelho. Falou demais, ficasse quieto, rapaz. O que adiantou? Agora está aí, ó, morto. Imagina o sepultamento de Estevão, daqueles crentes como nós, né? Falou demais, né? Mas já viu? Esse sepultamento de crente, às vezes, fica crente falando do morto que morreu lá. E aí nós seríamos um desses, né? De falar. Sempre falei para você ficar quieto, falastrão, polêmico, rapaz. Fala demais aí, ó. Um novo. Cheio de força para dar para o Evangelho, morreu. Nós falaríamos isso de Estevão hoje. Mas não foi esse o testemunho de Estevão nos céus. Precisamos entender que é nas perseguições, é nas pedradas, é nas injúrias que a gente vai ver a glória de Deus. É nesses momentos que a gente vai ver a glória de Deus. Talvez foi a única vez na vida de Estevão que ele teve a visão que ele teve. A glória de Deus. O quanto você está disposto a sofrer para ver a glória de Deus? Está disposto a morrer para ver a glória de Deus? Está disposto a ser apedrejado, injuriado, caluniado, difamado para ver a glória de Deus? Em que se baseia a sua defesa? A defesa de Estevão se baseou na palavra. Se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão faz uma exposição do Evangelho. A gente não sabe quanto tempo durou esse discurso de Estevão, mas durante o tempo que ele durou, Estevão pregou a palavra. A nossa defesa não fala sobre nós, mas fala sobre ele. A nossa defesa não fala nada sobre nós. Se nós pararmos para falar sobre nós, o fracasso é certo. A gente tem que falar de Deus, das coisas de Deus. E a visão que ele teve foi exatamente essa que eu disse aqui no versículo 55 e 56. Jesus, que estava à direita de Deus, em pé. Em pé. Filho, eu vou fazer alguma coisa. Venha, bendito do meu Pai, para o gozo eterno preparado para você. É assim que o Senhor vai nos receber. A questão é se nós estamos preparados para levar as pedradas da vida cristã. A quinta coisa que eu aprendo aqui com Estevão para estar preparado para as pedradas da vida é essa oração: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 59. Queridos, Estevão estava pronto para morrer. E aqui eu quero te fazer essa pergunta: você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer e falar para o Senhor: Jesus, a entrego, recebe o meu espírito? Será que nós estamos prontos para morrer? Estar pronto para morrer é diferente de desejar a morte. Porque na verdade quem deseja a morte muitas vezes não está pronto para morrer. Estar pronto para morrer é saber para onde você vai. Estar pronto para morrer é saber que a defesa daquilo que você defende pode te levar à morte. Eu sou farmacêutico e na minha formação, nas últimas aulas que a gente teve, o professor, para animar a nossa colação de grau, falou assim: vocês estão prontos para ser presos? Vocês estão prontos para ser presos? Porque vocês podem ser presos como traficantes de drogas. Responderam lá do lado do Fernandinho Beiramar. É verdade. Farmacêutico tem que estar pronto para ser preso. E cristão tem que estar pronto para morrer. Será que nós estamos prontos para morrer?
Será que de fato nós podemos a qualquer momento olhar para o Senhor e falar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito? Ou será que nós temos ainda que rever algumas coisas? Será que a nossa conduta diante de Deus tem sido digna de alguém para entregar o Espírito a Deus? Ou será que a gente vai falar assim: Senhor, aguenta firme aí que está ruim aqui o negócio, preciso dar uma ajeitada em umas coisas aqui? Estar pronto para morrer vai muito além do que você pode imaginar, irmãos. Estar pronto para morrer é ter convicção para onde você vai. Estar pronto para morrer é ter a segurança de que você é de Jesus. O mundo pode te matar, pode matar a tua carne, mas não pode matar o teu espírito. Jesus disse isso, né? Não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas antes tenha medo aquele que pode levar seu espírito para o juízo eterno. Não devemos temer o homem que pode somente matar a nossa carne, mas se o nosso espírito estiver com Deus, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso para nós hoje traz uma grande reflexão, porque eu nunca vi tanto crente com medo da morte como nesses últimos dias. É impressionante. E aqui não é uma apologia para que você seja irresponsável, para que você seja um negacionista do que está acontecendo. Devemos nos prevenir, devemos nos precaver, devemos recorrer a tudo aquilo que está à nossa mão, para não tentar o Senhor teu Deus. Mas jamais temos medo da morte. Jamais. Eu posso dizer com tranquilidade que durante esse período, irmãos, eu vivi a minha vida com uma certa normalidade. Não teve lugar que eu me furtei de ir por causa do que estava acontecendo. Não teve. Qual era a precaução? É álcool? Me dá o álcool aqui. É máscara? Bota o raio da máscara. É o que é que tem que fazer mais? É vacina? Vamos tomar vacina. Sabendo que nada disso vai me livrar da morte quando ela tiver que chegar. Eu posso estar mascarado, vacinado, alcoolizado, gel tudo por fora, e Jesus chamar a senha, eu estou indo para ir para a glória. Com tudo em dia, com máscara, com tudo certo. Trabalhei no hospital de campanha, vi gente de 19 anos morta, e vi gente de 84 anos saindo. Então é claro que a gente tem que se prevenir, a gente tem que ser responsável, mas a gente tem que estar pronto para falar: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe. Essa oração é uma das orações mais lindas que alguém pode fazer antes de morrer. Muito melhor do que falar: Senhor, perdão os meus pecados, Senhor Jesus agora, me cura, Jesus. É falar: Senhor, recebe o meu espírito. É saber, é ter a convicção de que nós somos dele, e que não vai ter pedrada, tiro, vírus que vai nos afastar do amor de Deus. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Diante disso, você não pode ter medo de nada. Medo não. Medo não é algo. Esse medo não pode permear a vida do cristão. Pelo contrário, a morte para o cristão é a passagem do sofrimento para a glória. E isso que deve ser a nossa ardente expectativa. É essa que deve ser a nossa ardente expectativa. E por último, versículo 60, a última fala de Estevão. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz:
Senhor, mata esses desgraçados. Foi isso que Estevão orou. Senhor, manda o anjo com a espada flamejante decapitar esses filhos de Beelzebub, tudinho. Foi isso? Estevão se ajoelhou e cantou a música lá daquela mulher lá que fala que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Estevão se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor! Queridos, foi um brado, foi um grito, não foi uma oração escondidinha, não foi uma... Estevão reuniu todas as suas forças que ainda tinha naquele momento e clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E é com isso que eu quero terminar. Se você quer estar preparado para as pedradas da vida cristã, querido e amado irmão, ovelha de Jesus de Nazaré, você precisa estar preparado para perdoar. Ninguém entra no céu, no gozo do eterno, com raiva, com ranço, né? Como se diz hoje, né? Ou com ranço. Crente tem que ter ranço de quem, meu Deus do céu? Meu santo não vai com o dele. Que santo é esse que está aí? Porque não é o Espírito Santo. Não é. Que santo é esse que não vai com o do irmão? Tem que ir, irmão. Tem que ir. Tem que ir. Não existe esse negócio. Não, eu caio ele lá. Quantos céus você acha que tem lá para desfrutar? Se é ele lá e você cá, alguém não vai para o céu. Só tem dois lugares. Só tem dois lugares. Gozo eterno e sofrimento eterno. Se um é lá e o outro é cá, eu não quero saber quem está do outro lado. Não podemos, irmãos, ovelhas de Jesus, estar preparados para as pedradas da vida, se não estivermos prontos para perdoar. Estevão estava cheio do Espírito Santo, e porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele fixou os olhos no céu, ele olhou para o Senhor, ele viu a glória de Deus, ele teve uma visão que ninguém teve, ele entregou o Espírito a Deus, e ele pôde perdoar. Perdoar. Na minha concepção, cristão que não perdoa, não está cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio de outro Espírito, mas não é do Santo de Deus. Não pode ser. Cristão que não perdoa, ele não tem a sua dívida perdoada por Deus. Ele não tem o seu pecado perdoado por Deus. De maneira que é praticamente impossível cristão não estar pronto para perdoar. E aqui eu quero levar você lá para Mateus. Mateus 6. Mateus 6. Você quer estar preparado para suportar as pedradas da vida? Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem que estar só pronto para morrer, não. Você tem que estar pronto para perdoar também. Mateus 6, 12, 14 e 15. A oração dominical que Jesus nos ensinou. O que ele diz lá? Versículo 12 de Mateus 6. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Versículo 14.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. Então, querido, amado do Senhor, você que está preparado para suportar as injúrias, as calúnias, as pedradas da vida que eu e você levamos, precisamos estar pronto para perdoar. Ainda que diante da morte, precisamos estar pronto para perdoar. Eu sei que perdão é algo que mexe com muita gente, porque perdão mexe com orgulho, perdão mexe com vaidade. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cristão não pode ser orgulhoso. Cristão não pode ser prepotente. Cristão não pode ser alguém que não perdoa. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho inimigos, não. Inimigos eu não tenho. Mas eu sei que tem pessoas que não vão muito com a minha cara. Até porque a carroça feia dessa só está aí. Né? Mas deixa eu te falar uma coisa. O cristão tem que estar pronto para ouvir. E quando ele está pronto para ouvir, é pronto para ouvir qualquer coisa. O cristão precisa ser diferente. O cristão que olha para o céu e vê a glória de Deus e Jesus em pé ao lado de Deus, é um cristão diferente, não é uma pessoa qualquer. Você pode estar pensando assim, não, mas isso é para santo. Mas deixa eu te falar uma coisa, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não, mas essa história de perdão, essa história de perdoar não é muito assim, não. Perdoar não é esquecer. Eu também concordo com você que perdoar não é esquecer. Até porque você não tem amnésia, nem eu também tenho. Nem eu quero que você morra de Alzheimer. Não é isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é igual a cicatriz, irmão. Você tem cicatriz? Você tem cicatriz aí de algum corte que se sofreu, algum machucado? Já falei isso aqui trocentas vezes, que eu acho que é a melhor ilustração para o perdão. Eu tenho algumas cicatrizes. Eu lembro dos machucados, da dor que me causou, da ferida, do processo de cura. Eu lembro de tudo isso. Mas hoje, eu olho para a cicatriz, eu mexo, eu aperto e eu não sinto nada. Tem uma cicatriz aqui no meu dedo, quase já apagando já. De um machucado aos 12 anos. Eu estou com 36. Eu sei que parece menos, mas 36. Estou com uma cicatriz aqui de um corte, de uma pedra na cachoeira. Que eu estava jovem, né? Bobinho. Estava querendo subir a correnteza contra a cachoeira, contra a correnteza da água. E aí eu me machuquei. Meu dedo, esse dedo assim dobrado, arranhou na pedra. Sangrou, doeu, machucou. Eu lembro de tudo. Lembro que quanto mais sangrava, mais eu deixava dentro d'água. Ficou branco, depois ficou preto, depois foi ficando processo de não conseguia dobrar o dedo, porque foi bem aqui na junta e tal. Eu lembro de tudo isso. Lembro de tudo isso. Mas hoje isso não me causa mais dor. Hoje eu mexo o dedo e não sinto dor. A cicatriz está aqui. Eu lembro de tudo que aconteceu.
mas eu não sinto mais dor, isso não me machuca mais. Isso é perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar, falar do assunto, falar com a pessoa e não sentir mais dor. Ah, mas eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Perdoar não é humano, é por isso que a gente não consegue. Quem disse para você que perdoar é humano? Perdoar não é humano, irmão. Perdoar não é humano. Perdoar é divino. Perdoar é divino. Só quem perdoa e diz: os seus pecados eu lançarei no mar, e deles não se verá mais memória. Só quem faz isso é Deus. Mas Ele, Deus, manda nos perdoar, sob a pena de não termos as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados perdoados por Deus. Então o que a gente precisa é estar pronto para perdoar. O crente ele tem que ser imune à ofensa. Dia 18 agora eu faço um ano aqui como pastor da igreja, efetivo mesmo, né? Nesse ao longo de um ano, algumas pessoas chegaram para mim: pastor, desculpa. Eu falei assim: irmão, ovelha não ofende o pastor. Eu já não era de levar a ofensa para casa, nunca fui. Às vezes você se ira na hora, você fica irado, você fica nervoso, isso aí é humano, isso acontece. Irai-vos, mas não pequeis. Você se irar, você se enfurecer com uma situação injusta, isso é uma coisa. Agora, deixar o sol se pôr sobre a sua ira, aí já é outra coisa. O negócio é chegar em casa e falar: Jesus, não impute sobre este irmão o pecado. Ele não sabe o que está fazendo. A gente quer ser igual a Jesus, a gente canta que quer ser igual a Jesus, a gente quer ter o coração igual ao teu, a gente quer ser tudo, mas na hora de perdoar, parece que a gente quer ser igual ao capeta. Parece que a gente quer ser igual ao capeta, porque não quer perdoar. E eu falo isso porque eu já ouvi isso na boca de crente. Porque quando eu falei: irmão, ora que Jesus ajuda, eu não vou orar porque eu não quero perdoar. Aí o que você faz com uma pessoa dessa? Entrega na mão de Deus, né? O que faz com uma pessoa dessa? Eu não vou orar porque eu não quero perdoar. É igual Jonas. Eu não vou para Nínive porque eu sei que o Senhor vai converter aquele povo, eu não quero que ele se converta. O que faz com uma pessoa dessa? Entrega na mão de Deus, para ele jogar no fundo da baleia, do peixe, do tubarão, sei lá o que foi, para Jesus tratar dele. A gente canta que quer ser igual a Jesus, a gente quer ir para o céu, para o lindo céu, a gente quer, mas na hora de perdoar, aí a conversa muda. Aí a conversa muda. Precisamos pedir de Deus a direção para perdoar. Quem nunca teve que pedir perdão? Quando você tiver que perdoar alguém, você lembra das vezes em que você teve que pedir perdão, ou você nunca precisou pedir perdão. Quero ver esse santo debaixo da terra que nunca teve que pedir desculpa, que nunca teve que pedir perdão. Então olha para você, vê que você é falho e tenha misericórdia do teu irmão. Ah, mas ele não merece o meu perdão. Bom, aí você já está se colocando acima dele, praticamente um semideus, quarta pessoa da Trindade. Aí não tem mais como falar contigo. Aí realmente não tem mais como falar. Porque eu já ouvi isso: não, ele não merece o meu perdão. Como assim não merece? Não merece? E nós, o que nós mereceríamos?
nós mereceríamos era a justa ira de Deus. E Deus teve misericórdia de nós. E é por isso que Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu entre os discípulos, inclusive entre o traidor, e ceou com o traidor. Na verdade, os traidores, né? Porque todos largaram, todos abandonaram. Então, querido, se você quer estar preparado para as pedradas da vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa olhar para o céu. Você vai ver a glória de Deus. De alguma maneira você vai ver Deus falando com você. Você tem que estar pronto para morrer, sabendo para onde você vai. E você tem que aprender e estar pronto para perdoar. A minha oração, querido, é que você busque de Deus aquilo que precisa, se é que precisa ainda, para estar pronto para as pedradas da vida. Porque elas vão chegar. Elas vão chegar, se é que já não chegaram. E só suporta as pedradas da vida cristã aquele que está cheio do Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo, está muito longe de fazer barulho, bagunça, falar em línguas. Está cheio do Espírito Santo, está pronto para morrer. Está convicto para onde vai. Está pronto para perdoar. Isso está cheio do Espírito Santo. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Porque foi assim que chegou para mim. Preciso, a todo dia, a todo instante, olhar para o céu, fitar os olhos no Senhor, que é de lá a minha esperança, é de lá o meu socorro, e é de lá que eu vou ver a glória dele. Amém?